Bom, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o módulo de RH, né? E eu vou fazer um resumo de tudo que a gente já aprendeu desde a nossa primeira aula, tá bom? Então, gente, o que é o RH? Que a gente fala, né? A questão de recursos humanos. O que seria essa questão de recursos humanos, tá? Recursos humanos seria o quê? A gente cuidar das pessoas que estão dentro da nossa empresa, tá? Então, assim, o RH, o que ele ajuda? Ele ajuda a gente a cuidar dessas pessoas. Então, o que a gente fala? A gente fala que o RH é o coração da empresa, tá? Por quê? Porque ele cuida das pessoas. E, gente, a gente sabe que as pessoas dentro de uma organização, elas são muito importantes. Por quê? É através das pessoas que a gente vai conseguir o faturamento dentro da empresa, a gente vai conseguir arrecadar fundos ali, tá? Então, uma empresa, ela não funciona se não tiver pessoas. Então, a gente precisa cuidar das pessoas, tá? Então, o RH, ele faz isso, tá? Essa parte de recursos humanos. Então, assim, gente, dentro do RH, a gente tem vários segmentos ali. Então, a gente tem a parte de segurança do trabalho, a gente tem a parte de medicina do trabalho, recrutamento, seleção, departamento pessoal, benefícios, tá? Então, tudo isso, gente, se vocês forem analisar, tudo isso faz com que haja pessoas ali. Então, a gente cuida das pessoas através desses segmentos. Então, vamos supor, medicina do trabalho, a gente vai cuidar do colaborador. Por quê? Fazer um exame admissional quando ele entra dentro da empresa para saber como está a saúde dele, fazer um exame periódico, como que está a saúde dele trabalhando dentro da empresa, fazer um exame demissional quando o colaborador ele sai da empresa, a questão do recrutamento, o que seria o recrutamento? É a gente chamar pessoas que se interessem em trabalhar dentro da nossa empresa. Então, a gente faz um anúncio, coleta os currículos, tá? O pessoal da seleção, o que eles vão fazer? Selecionar esses currículos. Ah, esse currículo aqui está apto para esse cargo, para essa função. Então, ele vai selecionar, tá certo? O departamento pessoal, o que ele cuida? Ele cuida da parte burocrática, ou seja, a questão de papéis, né? Então, uma rescisão de contrato, férias do colaborador, olerite, né? A folha de pagamento. Então, ele vai cuidar dessa parte aqui. A parte de benefícios, o que ele vai cuidar? Dos benefícios do colaborador, ou seja, um vale transporte, um vale alimentação, assistência odontológica, assistência médica. Então, essa parte de benefícios aqui, tá? E também, na parte, vamos supor, que um colaborador está passando por uma dificuldade, às vezes não consegue comprar um remédio, ele vai até o setor de benefícios e verifica o que pode ser feito ali para poder estar ajudando esse colaborador, tá? Se a empresa consegue dar o remédio para ele, ou se a empresa consegue pagar pelo menos metade, tá? A parte de treinamento também é extremamente importante, porque o treinamento, que ele faz? Ele treina as pessoas. Então, vamos dar um exemplo. A gente contratou um líder, tá? Esse líder, ele vai cuidar de outras pessoas. Então, esse líder, ele precisa de um treinamento para saber como que ele vai lidar com as pessoas, tá? Como que funciona a questão da liderança dentro daquela empresa. Então, o papel do treinamento é isso, a gente saber como agir. Então, tem também a questão de segurança da empresa, CIPA. Então, tem que ter o quê? Um treinamento, primeiros socorros, vamos supor, o colaborador passou mal, como que vai fazer para poder socorrer, tá?
Então, e essa parte do treinamento também está voltada dentro da RH do Recursos Humanos, tá certo? Então, aqui, gente, o setor de recrutamento foi o que eu falei para vocês, né? A questão de coletar, né, os currículos. Então, como que eles podem fazer isso? Através de anúncios, né, na TV, ou anúncios em jornais, ou às vezes pelo WhatsApp mesmo, pela internet, pela TV, por agências de emprego, ou também até nas escolas também, colocar um mural, né, nas escolas, para poder estar chamando os candidatos, tá certo? Quando a gente vai fazer um anúncio, a gente precisa de algumas especificações, tá? Então, a gente precisa do título, do cargo, da função, a gente precisa dos requisitos, qual que é o sexo masculino, feminino, tá? Grau de escolaridade, experiência, as características da empresa, onde essa empresa está situada, é uma empresa em Sertãozinho, no ramo de alimentos, entendeu? O que que ela oferece? A questão de benefícios, salário, horário de trabalho, tá? E a forma de contrato. Como que vai ser esse contrato? É, vai ser CLT? Vai ser estágio? Vai ser aprendiz? E outra questão também, onde que você vai deixar esse currículo? Vai ser pessoalmente que você vai deixar esse currículo? Vai ser por e-mail? E é importante, gente, a gente colocar sempre uma data para as pessoas estar enviando esse currículo. Porque isso é uma forma, é um parâmetro que a pessoa tem para saber que a vaga ainda está ativa ou não está ativa, tá certo? Então, vamos supor que a gente fez um anúncio e esse anúncio a gente colocou para enviar os currículos até dia 20 de novembro, tá? Aí, colocou lá tudo certinho, aí uma pessoa vê dia 20 de dezembro. Aí ela vai olhar e fala assim, não, mas aqui você está falando que é dia 20 de novembro. 20 de dezembro já passou o prazo. Então a pessoa ela nem viu o currículo, porque ela sabe que essa vaga já foi suprida ali dentro da empresa, tá bom? Aqui alguns exemplos, né, que a gente tem de de vagas de emprego, né? Como que a gente vai fazer o anúncio, tá certo? Então, eu disponibilizei duas aqui para vocês verificarem como que é certinho, tá? Ó, essa outra aqui também, que é um de consultor de vendas, tá certo? A questão da seleção, que eu falei para vocês, né? Depois que o recrutamento ele coleta os currículos, aí já vai para a parte da seleção, que é a parte da entrevista, tá? Então, o pessoal da seleção, eles vão fazer o quê? Chama, né, o futuro colaborador para fazer uma entrevista. Então, ele vai perguntar quais são os seus hobbies, ponto forte, ponto fraco, tá? O que que gosta de fazer. Então, vai bater um papo ali com você. E eu falei anteriormente que é super importante falar a verdade, tá? Nunca mentir numa entrevista de emprego, porque às vezes o que que acontece? Se você mente que você tem um curso, que você sabe fazer alguma coisa, e você não sabe, e aí tem um teste prático, aí vai ficar feio para você, tá? Então é importante a gente sempre falar a verdade, tá? Vamos dar um exemplo. Você costuma ler? Leio sim. Qual que é o tipo de livro que você lê? O meu último livro foi Machado de Assis. Aí a pessoa vira para você e fala assim: então faz um resumo desse último livro que você leu, e aí você não sabe, né? Então fica feio. Então, gente, nessa parte da seleção, que é chamado a questão da entrevista, né? A gente tem a questão da entrevista, depois pode ser que dê um teste, tá? Um teste prático. Pode ser que peçam para vocês fazerem o quê? Um texto, né? Uma redação. Vão verificar a questão de conhecimentos, né? De informática também, dependendo, vamos supor que o anúncio fala que você tem que ter Excel avançado. Eles podem dar uma prova para você para verificar se realmente o seu Excel é um Excel avançado, tá? E testes psicológicos. Dependendo do cargo, tem a necessidade de você fazer o teste psicológico para ver se realmente você está apto àquela função, tá certo?
a questão da remuneração, que eu havia falado para vocês, que seria a questão da remuneração. A remuneração tem que ser paga o quê? O colaborador sempre em dinheiro, tá? Não pode pagar ele como, vamos supor, você trabalha para mim e eu te faço uma despesa todo mês. Ah, você trabalha para mim, você vai ter casa, um carro e a despesa, tá? Não pode, tem que ser sempre em dinheiro, tá bom? A questão da segurança do trabalho, eu falei para vocês também que a segurança do trabalho, o que seria, gente? A questão de manter seguro o nosso colaborador, tá? Mas manter seguro de que forma? Dando os equipamentos de segurança para ele. Então, vamos supor, botina de segurança, óculos de segurança, protetor auricular, que é o quê? Para diminuir a questão do barulho, às vezes o local que a pessoa trabalha é muito barulho, então tem um protetor auricular ali, tá? Luva também. Dependendo do cargo, da função, tem os seus devidos, né, equipamentos de segurança. E, gente, é importante também a gente ter sempre a ficha do colaborador, que a gente está dando os equipamentos de segurança, tá? Então, sempre é importante dentro da empresa a gente ter essa ficha do colaborador. E essa ficha do colaborador tem a CA. O que seria CA? Cada equipamento que a gente compra de segurança, seja uma botina, seja um protetor auricular, ele tem um número ali que chama CA. Esse CA mostra que aquele equipamento realmente ele está homologado, ele está certinho pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, materiais que não tenham CA não são materiais que devem ser utilizados, tá bom? Então, todo equipamento de segurança tem que ter essa CA, que é a classificação que o Ministério do Trabalho coloca que como ele está apto a ser utilizado, tá bom? A questão dos benefícios que eu falei para vocês também, né? Vale transporte, vale refeição, convênio saúde, dentre outros ali benefícios, tá? Dependendo da empresa. Cada empresa tem os seus benefícios, tá? Uma cesta básica, isso vai depender, tá certo? Departamento, eu falei para você, prática, né, das rotinas burocráticas, então, são as contratações dos trabalhadores, a admissão dos empregados, contrato de trabalho, registro, né, do ponto do funcionário ali, do colaborador, a jornada de trabalho, questão do intervalo também, que é o horário de almoço, a remuneração, né, o dinheiro que o colaborador ele vai receber, dependendo do cargo, tá? A folha de pagamento, o 13º, férias e rescisão de contrato, tá bom? Gente, aí a gente tem as formas de pagamento de salário. Como que o pagamento do salário é feito? A gente sabe que é feito em dinheiro, tá? Sempre tem que ser em dinheiro. E nós temos vários tipos de salário. Então, nós temos o tipo de salário mensal, que é pago mente, né? A pessoa trabalha um mês para poder receber. O salário quinzenal, que é de 15 em 15 dias, salário semanal por semana, tá? Salário comissão, que é aquele que o colaborador, ele tem uma comissão em cima, né, do que ele vendeu, tá? E a gente tem também o horista, que é aquele colaborador que trabalha por hora, tá certo? Então, nós temos vários tipos de salário, então mensal, quinzenal, semanal, comissão, né? E por hora também, tá certo? Gente, a questão que a gente necessita é pedir para o colaborador estar trazendo para a empresa para a gente poder fazer o registro conforme a CLT, tá? O registro em carteira, tudo certinho. Então, a gente vai precisar do currículo dele, tá? Da carteira de trabalho do colaborador. A gente vai precisar também da certidão de casamento, ou certidão de nascimento dos filhos, ou certidão de nascimento do colaborador, se ele não for casado, tá certo? A gente vai precisar também de fotos 3x4, precisa de um comprovante de endereço ali atualizado,
para saber onde o colaborador mora, documentar tudo certinho, tá? Comprovante de escolaridade, então, se ele falou que ele tem o primeiro grau completo, então ele vai trazer o quê? O histórico escolar dele do primeiro grau. Se ele tem superior completo, então ele vai trazer também o comprovante falando que ele tem o superior completo ali, tá bom? Atestado médico admissional, que eu falei para vocês que quando o colaborador ele entra dentro da empresa, ele tem que fazer um exame médico ali, tá? Tem que fazer esse exame médico para a empresa, né? Ter até uma questão de segurança para a empresa, para verificar que realmente o colaborador está apto, está tudo certinho com ele ali, tá? Se tiver filhos, tá? Menores de 7 anos, precisa da carteira de vacinação também, tá? E a documentação básica, RG, CPF, título de eleitor, alistamento militar, tá? Então, cartão do PIS também, tá? Então, essas são as documentações básicas que a gente tem aqui para a gente poder estar contratando um colaborador, tá? E isso tudo, o departamento pessoal, ele verifica se está tudo certinho, está tudo ok, para poder estar fazendo o registro do colaborador ali, tá bom? Gente, e no artigo 442-A da CLT, fala também da questão da proibição de você pedir que o colaborador tenha mais de 6 meses de experiência na função. Então, o que você pode pedir? Que ele tenha 6 meses de experiência, mas você não pode solicitar que o colaborador tenha 3 anos de experiência, 10 anos de experiência, tá? Então, de acordo com o artigo 442-A da CLT, ele visa essa questão aqui da experiência, que você não pode solicitar uma experiência maior que 6 meses, certo? E fala também que a empresa ela tem o prazo de 48 horas para estar devolvendo a sua carteira. A gente fala que é a CTPS. Tá? Então, fez o registro, ela tem o prazo de 48 horas para estar devolvendo a CTPS, a carteira de trabalho, para o colaborador ali, tá certo? Gente, aqui um exemplinho de um olerite, como que funciona, tá? Então, aqui tem que especificar tudo certinho, tudo bonitinho, o que que o colaborador, ele está recebendo. Então, nesse caso aqui, ó, salário base, comissão, desconto de INSS, imposto de renda. Embaixo aqui está falando toda a questão, ó, salário base, 2.500, base de cálculo para o fundo de garantia, FGTS do mês, tá? E aqui, ó, líquido a receber, é o valor que ele vai receber da folha de pagamento. Então, tem os proventos, né, que é tudo que é positivo, e tem os descontos, que é o que é negativo. Então, tira proventos menos os descontos, você vai ter aqui o líquido a receber. Então, precisa estar discriminado tudo certinho. O colaborador, ele tem que saber o que é que ele está recebendo no final do mês, tá certo? Então, ele não pode chegar, a empresa, simplesmente chegar e falar assim, você vai receber 2.468,02. Vamos supor, salário, 2.468,02. Mas, e aí, como que chegou nesse salário, né? Como que chegou nesses 2.468,02? Você precisa saber da onde que surgiu esse valor. Então, o Olerite, ele vai te mostrar tudo certinho, tá bom? Aí nós temos também o conceito do contrato de trabalho, tá? Que é o conceito do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é o quê? É você tá empregado, tá trabalhando para o empregador, que é a pessoa dona da empresa. Tá? Então, o conceito do contrato de trabalho é um acordo que você faz, vou receber o salário X trabalhando para você. E aí o empregador, ele vai fazer o quê? Ele vai pagar referente ao que foi combinado. Então, a gente tem o contrato de trabalho, tudo certinho, assinado por ambos, tudo certinho, tá? Tudo legalizado. E o que é a questão do vínculo empregatício aqui? Então, no artigo 3º, ele fala que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual
ou seja, todos os dias, tá? Sempre tá indo lá, com subordinação, tá? O que seria essa subordinação? Então, eu sei que eu tenho que chegar às 7 horas da manhã, tenho 1 hora de almoço e eu tenho que sair às 6 horas da tarde. Eu vou ter que fazer determinado serviço, então, se eu sou um auxiliar administrativo, eu vou fazer o quê? Lançamento de nota, atender um telefone ou algo assim, tá? E eu tenho o quê? Eu sou subordinada a alguém. Alguém vai me solicitar para fazer determinado serviço, tá certo? Então, essa parte aqui, mediante o quê? A salário, tá? Então, você trabalha para quê? Para receber o seu salário depois. Então, isso que é o vínculo empregatício aqui, tá certo? A CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela é o quê? Na CLT, gente, a CLT, ela tem todas as leis trabalhistas ali, o que se pode fazer e o que não pode fazer. Então, o colaborador, ele consegue, através da CLT, verificar quais são os seus direitos ali, o que a empresa tem que pagar, o que a empresa deve ali para ele, tá certo? Então, questão de hora extra, questão de insalubridade, periculosidade, férias, licença maternidade, licença paternidade, tá? Tudo tá falando ali, discriminado, tudo certinho, tá? Gente, o que acontece? Quando foi criado a CLT? A CLT ela foi criada em 1º de maio de 43, tá? Então, para vocês terem noção, foi em 1943, 1º de maio, por isso que a gente já comemora o Dia do Trabalho, né? 1º de maio, todo ano 1º de maio. Gente, em 2017, a gente teve uma reforma trabalhista. Por que a gente teve essa reforma trabalhista? Porque a nossa CLT era de 43, tá? Então, muitas coisas mudaram. Se vocês forem analisar de 43 para cá, muitas coisas tiveram alterações. Então, precisou fazer o quê? Uma reforma da CLT, né? Nessa reforma, teve muitos direitos que foram alterados, contratos de trabalhos novos também, que foi colocado também nessa reforma. E a gente sabe que a CLT, ela tem um objetivo. Esse objetivo é o quê? Proteção do trabalhador, tá? Então, a CLT, ela protege o trabalhador aqui, tá certo? Então, temos as formas de contratação, tá? Então, tem o prazo determinado, o prazo indeterminado e o prazo de experiência. O prazo determinado, ele tem o quê? Começo e fim. Então, você vai trabalhar para mim a partir da data tal e vai parar de trabalhar para mim a partir da data tal. O prazo indeterminado, o que ele é? Ele tem começo, tá? Mas ele não tem fim, tá bom? E o prazo de experiência, ele vai até 90 dias. O que é esse prazo de experiência? Quando o colaborador ele entra na empresa, tá? Entra para trabalhar dentro da empresa, tem um contrato de experiência. Então, tanto o colaborador ele está de experiência, como o empregador também está de experiência. Porque se o colaborador ele não gostou de trabalhar ali, ele pode pedir para sair nesses 90 dias. A mesma coisa ao empregador, tá certo? Quando a gente trabalha CLT, carteira assinada, tudo certinho, a gente tem alguns direitos, que é o abono salarial, carteira de trabalho, auxílio acidente, férias remuneradas, faltas justificadas, que vão supor faltas por atestado, né? Então vai ser justificado e você vai receber por isso, pensão por morte, licença maternidade, seguro-desemprego, vale transporte, 13º, salário família, hora extra, FGTS, auxílio creche, adicional noturno e aviso prévio, tá? Então, quando você é CLT, a gente fala seletista, tá? Carteira assinada, você tem esses direitos aqui, tá certo? E a questão do contrato de experiência que eu falei para vocês, né, que não pode exceder não pode exceder 90 dias, não pode ultrapassar 90 dias. E a gente pode prorrogar uma única vez.
Então, aqui um exemplinho aqui, ó, básico para vocês verem. Eu fiz um trabalho de 45 dias. Eu prorroguei para 45 dias. Uma única prorrogação. Deu os 90 dias. Beleza, certinho. Eu fiz um contrato de experiência de 30 dias. Prorroguei para 30 dias. Eu tenho 60 dias. Eu posso prorrogar de novo até inteirar os 90? Não posso, eu só vou prorrogar uma única vez, tá? Então, aqui, prorrogação uma única vez. Ah, mas deu 60 dias. Tá, mas a gente fala que é até 90 dias. Se você quiser fazer um contrato de experiência de só de 45 dias, você pode estar fazendo, tá certo? Então, a gente tem a questão do contrato de trabalho por tempo determinado, que foi o que eu falei para vocês, que tem o começo, né? E tem o final, que a gente sabe. Por prazo indeterminado, tá? Que tem o começo e não tem o final. E a gente tem o período de experiência, que é até 90 dias, tá certo? Nós temos o contrato de trabalho temporário. O que seria esse contrato de trabalho temporário? É um contrato de trabalho para demandas extraordinárias, tá? O que seria isso? Vamos supor, a gente não vai ter agora o Natal? Então, é uma demanda o quê? Extraordinária. A gente precisa contratar alguns colaboradores para suprir a necessidade do Natal na época, tá? Igual Páscoa, Dia das Mães, tá certo? Então, o empresário, ele contrata alguns colaboradores temporariamente para o quê? Suprir essa demanda extraordinária aqui, tá certo? Então, o trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ao acréscimo extraordinário de serviços. Um exemplo também, às vezes, para suprir a questão de licença maternidade, questão de férias também, tá bom? Então, esse é o trabalho temporário. O que é o estagiário também? O nosso estagiário, gente, como que funciona, tá? 16 anos ou mais. A gente lembra que tem que ter como se fosse uma pirâmide aqui, tá? Vamos imaginar uma pirâmide. A gente tem o estudante, a empresa e a instituição de ensino, tá certo? Então, como que funciona? A gente tem o estudante, tá? E a gente tem o quê? A empresa. E a gente precisa da instituição de ensino para ter o estagiário. Então, vamos supor, a pessoa, ela está fazendo uma faculdade, tá? Então, a faculdade tem que ter o contrato, tudo certinho, mostrando que realmente esse estudante, realmente, ele estuda nessa instituição de ensino, tá certo? Então, por isso que a gente tem que lembrar dessa questão aqui da pirâmide: estudante, empresa, instituição de ensino. Gente, e é o seguinte: não é registrado por CLT o estagiário, tá? Tem que ter um contrato e a empresa, ela sempre tem que verificar a questão do quê, gente? A empresa, ela tem que verificar a questão desse aluno, se realmente ele está matriculado, se realmente ele tá indo na escola, tá tendo uma frequência na escola. Por quê, gente? O que acontece? Se a empresa ela não verificar essas questões e o estudante que está como contrato de estagiário, ele não se matricular na faculdade, na escola, tá? Ele não estiver estudando, o que vai acontecer? Não existirá esse contrato de estágio, tá? Então vai ser o quê? Um contrato indeterminado. Se não tiver essa regulamentação certinho, se a empresa não verificar essas questões, isso pode trazer problemas futuros para eles, tá? Por causa dessa questão, porque aí ele vai ter direito a ter a carteira assinada, vai ter direito a ter férias, 13º, todas essas questões aqui, tá certo? Então,
que a gente tira aqui como estagiário? Estagiário, os requisitos é o quê? A gente tem a matrícula, tá? E a gente tem que ter o contrato. Ele tem que fazer exame médico também normal, tá? A carteira não é assinada, a carteira de trabalho não é assinada, tá certo? E a duração do estágio é de até 2 anos, tá certo? Não pode ultrapassar 2 anos, tá certo? Aí nós temos também o jovem aprendiz. O que é o jovem aprendiz? O jovem aprendiz são o quê? Pessoas com idade entre 14 e 24 anos, tá? Inscritas em programas de aprendizagem. O que seria, gente? Questão do Senai, tá? O Senai, as pessoas fazem um curso lá, né? Os jovens entre 14 e 24 anos, e depois eles pegam uma cartinha e eles levam as empresas que contratam esse jovem aprendiz, tá? Para poder o quê? Tá aprendendo dentro da empresa também o que eles aprenderam na escola, tá certo? Então, esse é o contrato do jovem aprendiz. A gente fala que é um contrato especial, tá? E a duração dele é no máximo de 2 anos. E ele, gente, tem vínculo empregatício, tá? Ou seja, registro em CTPS, em carteira de trabalho, tá? E o salário, ele vai corresponder ao salário mínimo hora vigente da época, tá? Então, ele pode trabalhar 4 horas, pode trabalhar 5 horas, só não pode prejudicar a escola dele, tá certo? Então, quem pode ser jovem aprendiz? De 14 a 24 anos. Aí, gente, o que acontece? O jovem aprendiz ultrapassar? Pode, tá? Por que pode? Se o jovem aprendiz, ele tem alguma deficiência, ele pode, tá, ultrapassar essa idade. Então, se ele é portador de deficiência, não possui um prazo, certo? Então, não possui um prazo aqui, não tem idade também. Então, aqui, ó, o prazo desse contrato, igual eu falei para vocês, é de 2 anos, tá certo? A duração do trabalho é entre 6 a 8 horas, tá certo? Se ele já concluiu o ensino fundamental, aí ele pode trabalhar 8 horas. Se não, é 6 horas, tá certo? A gente viu que ele tem direito, né, à carteira assinada, a CTPS assinada, a alíquota do fundo de garantia dele é de 2%, tá certo? Ele tem férias e tem vale transporte, que pode, tá certo? Deixa eu ver. O freelancer, gente, o que é o freelancer? O freelancer é aquela pessoa que ela não tem um lugar fixo para trabalhar, tá? Vamos supor, pode ser um garçom, um cabeleireiro, vamos dar um outro exemplo aqui, um cozinheiro, tá certo? Então, o que ele é? O freelancer é um trabalhador autônomo que oferece o quê? Seus serviços para empresas ou clientes, pessoa física, mediante o pagamento de um preço estipulado por ele mesmo, tá? O freelancer, ele não tem vínculo empregatício, tá? E ele também não tem subordinação. Ele simplesmente ele aceita o trabalho ali, tá bom? Então, esse é o freelancer. E a questão da terceirização. O que é a terceirização, gente? A terceirização é o quê? Vamos supor que eu tenho uma empresa, tá? E eu preciso de segurança nessa empresa. Só que eu não quero contratar segurança para minha empresa. O que eu faço? Contrato uma outra empresa que trabalha com essa parte de segurança. Então, os colaboradores dessa outra empresa, eles vêm trabalhar para a minha empresa. Então, é aquele triângulo também, tá? Que a gente vê que a gente tem a empresa 1, a empresa 2 e o trabalhador, tá? Então, essa parte de terceirização é isso.
Então, se eu preciso de ter seguranças na minha empresa e eu não quero contratar seguranças, eu posso ter o quê? Um terceiro ali, tá? Então, eu contrato uma outra empresa para fazer essa parte de terceirização. Vamos dar um exemplo também, a questão de informática, tá? Então, eu não quero contratar colaboradores para ter ali para ter o pessoal de informática ali. O que, que eu quero fazer? Quero contratar uma empresa, tá? Que trabalha com essa parte de informática, que vai ser o quê? Terceiro ali dentro da minha empresa. Então, eles vão cuidar dos computadores para mim, tá? Eu não vou ter vínculo empregatício ali. Eu só vou ter o quê? Um contrato com aquela empresa, tá? Que eu contratei, tá certo? Isso é a terceirização. O que é o home office, tá? Ou teletrabalho, que a gente fala. Seria o quê? O trabalho remoto, tá? A pessoa, ela trabalhar dentro de casa. Igual nessa questão do Covid que a gente está vivendo nesses dias, o que acontece? Muitas pessoas precisam trabalhar por causa da questão da pandemia. Então, a gente fala que isso é o home office, tá? Ou teletrabalho. O colaborador, ele trabalha fora das dependências de tecnologia ali. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa, ela consegue trabalhar da casa dela, prestando serviço para a empresa. E a gente pode ver que tem algumas funções que pode, como designer, programador, editor, atendimento, pessoal que é do atendimento online, pode trabalhar da sua própria casa, tá? E aqui, gente, para vocês entenderem, no artigo 75B da CLT, fala o quê? Que considera-se teletrabalho a prestação de serviço preferentemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Tá? Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, o que seria isso, gente? A questão do quê? Do colaborador, ele está em home office, mas às vezes tem a necessidade dele estar indo dentro da empresa para uma reunião, para passar alguma informação ou algo assim. Então, para um treinamento, tá? Isso, gente, não vai descaracterizar a questão do home office, tá certo? Se ele vai expor empresa, isso não descaracteriza, tá? Então, home office ou teletrabalho é a pessoa trabalhar fora das dependências ali do empregador, tá certo? Não dentro da empresa, mas pode ser na casa dele, ou na lanchonete, ou num café, tá? Ele trabalha em outros lugares, a não ser de dentro da própria empresa, tá certo? O contrato de trabalho intermitente é um contrato novo, tá? É um tipo de prestação de serviço, tá? Só que não é contínua. A pessoa, ela não vai lá todo dia. Ela só vai quando o empregador chamar ela. Ela está registrada, tudo certinho, está registrada. Só que ela só vai receber conforme ela trabalhar, tá? Então, aqui, ó, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e da inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria, tá? Então, quais são os requisitos desse contrato? Precisa ter registro na CTPS, na carteira de trabalho, tá? E nessa modalidade deve conter a identificação, assinatura, domicílio ou sede da empresa, valor da hora ou do dia do trabalho,
que não poderá ser inferior ao valor hora ou dia do salário mínimo, tá certo? Local e o prazo para o pagamento da remuneração. Pode ainda ser estipulado entre empregador e empregado os seguintes termos no contrato: onde vai ser a prestação de serviço, os turnos, tá? Vai trabalhar de manhã, tarde, noite, as formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviço e o formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento do serviço. Então, contrato de trabalho intermitente, o colaborador, gente, o trabalhador, ele pode ter vários contratos intermitentes em outras empresas, tá? E aí a empresa, ela chama ele e ele vai verificar se ele vai poder ir ou não, tá certo? E quando ele for, ele vai receber todas as verbas dele ali, tudo certinho, salário, férias, 13º, tudo bonitinho, no holerite dele ali, conforme ele trabalhou, tá certo? Então, isso é o contrato intermitente, gente. É a questão da prestação de serviço não contínuo ali, tá? Ele vai conforme o empregador, ele chama para executar o serviço, tá certo? Mas ele tem um registro, tudo certinho, mas ele só trabalha quando o empregador chama. E aí ele recebe conforme os dias trabalhados ali, tá certo? Então, aqui, ó, deixa eu ver. Que eu queria falar com vocês também, que não está aqui no nosso livro, mas eu achei importante a gente falar, tá? Sobre o trabalho doméstico, tá? O que é o trabalho doméstico, gente? O trabalho doméstico é aquele que a pessoa, né, o trabalhador, ele presta um serviço para a família, tá? Então, assim, o que seria isso? O trabalhador doméstico, ele não gera fins lucrativos financeiros. Ou seja, quando a gente trabalha para uma empresa, a gente gera o quê? Fins lucrativos para a empresa. Já o trabalhador doméstico, não tem fins lucrativos ali, financeiros. Então, vamos dar um exemplinho básico aqui, tá? Se eu tenho um motorista, tá? E esse motorista, ele trabalha na minha casa. Então, ele leva minha mãe, meu pai, nos lugares que eles querem, tá? Então, esse motorista, ele é considerado doméstico, porque ele trabalha na minha casa e ele não tem fins lucrativos ali financeiros, porque ele só está levando os meus pais aonde eles querem, tá? Agora, se é um motorista que trabalha dentro da empresa, já dentro da empresa, ele já tem o quê? Questão de fins lucrativos, financeiros ali. Então, esse motorista, ele não é considerado doméstico, tá? Então, vamos dar um outro exemplo. Enfermeiro, tá? Enfermeiro, enfermeira. O enfermeiro e enfermeira pode ser considerado o quê? Doméstico, mas também pode ser considerado não doméstico. Então, se ele trabalha para cuidar de um velhinho, tá? De um vozinho, ele é considerado o quê? Doméstico, porque ele está ali dentro da casa cuidando. Agora, se esse enfermeiro está dentro, vamos dar um exemplo de um plano médico, vamos por SUS, ali trabalha no SUS, para atender as pessoas, aí já não é considerado doméstico, já é um empregado normal, tá certo? Então, aqui, o doméstico não tem finalidade lucrativa, só para a gente lembrar, tá? É uma prestação de serviço para a família, tá certo? E os domésticos, gente, eles são considerados CLT também, seletistas, tá? Eles têm todos os direitos. 13º, férias, 1/3 das férias, saldo de salário, fundo de garantia, seguro-desemprego, tá? Eles têm todos os direitos deles ali reservados também, como se fosse um seletista empregado, tá? Dentro de uma empresa. Nós temos dois tipos
de empregados, tá? Doméstico. A gente tem o empregado doméstico e a gente tem o diarista. Então, o que seria o empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele que tem continuidade, ele sempre está indo na casa de família, tá? Trabalhar. Sempre está indo lá. Serviço, né? A gente pode falar que é um serviço diário, né? De caráter diário. E ele vai mais de 3 dias na semana, tá certo? Vai ter direito ao FGTS, anotação em CTPS, jornada de trabalho, né, de 8 horas, salário mínimo, 13º, tá certo? Já o diarista, ele é o quê? Eventualmente, ele vai até a casa, tá, da pessoa. Não tem o caráter, né, diário. Ele não vai diariamente, todo dia lá, tá? E é até 2 dias na semana que ele trabalha, tá certo? Esse é o diarista. Não pode ultrapassar de 2 dias na semana, porque se ultrapassar, aí ele já vira o quê? Empregado doméstico, tem que ter carteira de trabalho assinada, CPS, aí vai ter todos os direitos, fundo de garantia, férias, 13º, tá certo? Então, gente, esse é a parte doméstica. Outra coisa também, a questão do autônomo. O que é o autônomo? O autônomo, gente, ele não um colaborador, tá? Porque ele trabalha para ele mesmo, não tem a subordinação. Porque, gente, quando a gente é empregado, a gente tem que ter aquela relação de emprego, tá? O que seria? A questão da pessoalidade. O que seria a pessoalidade? Eu não posso, vamos supor, eu sou contratada dentro da empresa, eu não posso pedir para minha irmã estar indo trabalhar para mim, tá? Onerosidade, a questão do pagamento, tá? Tem que ter o pagamento ali em dinheiro, em espécie. A questão da continuidade, tá? Ou seja, todo dia tá lá. A questão da subordinação, ó, eu tenho um horário para entrar, um horário para sair, tenho um líder que pede para eu fazer os serviços, tá? E alteridade, tá? O que seria essa parte de alteridade aqui? Quando eu sou empregada, quando eu sou um colaborador de uma empresa, eu não assumo os riscos da empresa. Vamos dar um exemplinho aqui só para entender, tá? Dessa questão da alteridade. Se eu, tá? Sou uma pessoa que vende, sou vendedora dentro da... Então, eu fiz uma venda de 10 mil reais, faz de conta. E o cliente não pagou. Aí o empresário, o empregador, vai chegar e falar assim, ó, o cliente não pagou, então você, como você vendeu, você vai ter que pagar pelo cliente. Não pode fazer isso. Isso é o quê? O princípio da alteridade. O quê? Quem que assume o risco? Tá? É o empregador e não o empregado. Tá certo? Já na questão do autônomo, para vocês entenderem, no autônomo vai ter a questão da pessoalidade? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele pode encaminhar uma outra pessoa para executar o serviço, tá? Onerosidade? Tem, tá? Continuidade? Não, não tem continuidade, porque às vezes ele foi feito um contrato, né, de 1 mês, 2 meses ali. Tem a questão de subordinação? Não tem a questão de subordinação. Por que não tem a questão da subordinação aqui? Porque ele trabalha por conta própria. Ele não tem subordinação. Tá? Ele trabalha por conta própria. Tá certo? Então, esse é o trabalhador autônomo. Gente, outra coisa também, para abrir aqui um parênteses, a questão do horário de almoço, que é o horário entre a jornada de trabalho, tá? Quem trabalha até 4 horas não tem horário de almoço, tá? Então, obrigado a ter. Aí, se a empresa quiser dar uns 10 minutinhos para tomar um café, tudo bem. Mas a empresa ela não é obrigada a dar esse intervalo, tá certo?
4 até no dia, eles dão minutinhos, 1 a 2 horas ali de intervalo. Então, você trabalhou mais de 6 horas no dia, você tem que gente, explicado essa questão aqui dos contratos de trabalho, né? Cada um para vocês, a gente tem a questão da missão. O que é a questão da demissão? A gente fala demissão, rescisão de contrato. É quando o colaborador ele não faz mais parte do grupo de funcionários da empresa, tá? Então, o que acontece? Ele pode pedir demissão, a empresa ela pode rescindir o contrato sem justa causa, culpa recíproca, que a gente fala também. Vamos supor que o empregador deu causa para demissão, ou seja, o colaborador, ele demite o empregador. Pode ser feito isso. Porque, vamos dar um exemplo, nessa questão de demissão recíproca aqui, tá? Seria o seguinte, a empresa não está pagando salário. Se a empresa não está pagando salário, o colaborador, ele pode entrar com uma ação, né, solicitando a rescisão ali indireta, tá? Então, ele pode solicitar essa questão da rescisão indireta ali. Por quê? Porque o colaborador, ele não tá, o colaborador não, o empregador, ele não está cumprindo ali com os requisitos, né? Seria o quê? A questão do salário. O colaborador está trabalhando e ele não está recebendo. Então, o colaborador pode pedir esse tipo de rescisão, tá? E aí ele vai receber as verbas dele. Então, fundo de garantia, seguro-desemprego, tudo certinho, tá? Então, pode ser feito isso. Já no caso de pedido de demissão, às vezes o colaborador ele arruma um outro trabalho, ou às vezes ele está insatisfeito, aí ele pede para sair da empresa, tá? E quando ele pede para sair da empresa, o que vai receber? Nessa planilhinha aqui, tem aqui a questão do saldo de salário, tá? Ele vai receber férias vencidas ou proporcionais, mais 1/3, tá? Ele recebe também no pedido de demissão, tá? 13º proporcional, tá certo? Depósito mensal do fundo de garantia, ele vai receber também, tá? Ou seja, vai depositar ali na conta dele, tá? Do FGTS. Aviso prévio, ele vai dever o aviso prévio para o empregador. Então, ou ele vai chegar e falar assim, ó, não quero mais trabalhar, a partir de amanhã eu não sou mais funcionário de vocês. Aí ele vai ter que pagar 1 mês de salário pro empregador. Ele pode também trabalhar esse 1 mês, tá? Aí não vai ser descontado nada dele também, tá? A multa dos 40% que a gente saca do fundo de garantia, ele não vai receber, não vai poder sacar o fundo de garantia também, fazer a movimentação, tirar, né, o fundo de garantia, e ele não vai receber o seguro-desemprego também, tá? Se a demissão for sem justa causa, ou seja, o empregador, ele demite o empregado, tá? Então, o que ele vai receber, o colaborador? Ele vai receber saldo de salário, vai receber as férias vencidas, tá? Se tiver férias vencidas, férias proporcionais, mais 1/3, tá certo? Vai receber 13º proporcional também, certo? Depósito mensal do fundo de garantia, ele vai receber. Aviso prévio, tá? Aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado. Então, o empregador, ele pode falar para ele assim, ó, a partir de amanhã
você não faz mais parte do quadro de colaboradores da empresa. Aí o empregador ele tem que pagar um salário a mais aqui para ele, tá? Para o colaborador. Multa do fundo de garantia de 40%, tá certo? Movimentação do fundo de garantia, ele vai poder tirar todo o fundo de garantia que já foi depositado para ele da empresa, tá certo? E seguro-desemprego também ele vai ter direito a receber um salário até, dependendo, né, do tempo de serviço, 1, 2, 3 salários aí, até ele arrumar um outro emprego, tá bom? Depois que ele arrumou outro emprego, aí vai suprir, vai extinguir essa questão do seguro-desemprego. Então, dependendo da questão do seguro-desemprego, tem as parcelas ali que você vai poder estar recebendo, tá certo? Então, gente, isso é a questão da demissão, da rescisão, que a gente falou aqui agora, né, nessa aula. Então, para vocês entenderem, isso é o quê? A questão do RH, do Recursos Humanos. Então, se vocês entenderem, a questão do Recursos Humanos aqui é bem... então, assim, são bastante coisas que o RH ele faz, né? O Recursos Humanos ele faz ali. Por isso que eu falei para vocês que o Recursos Humanos é o coração da empresa. Por quê? Por causa da questão do colaborador, gente. O colaborador é aquele que faz o quê? Que ajuda no faturamento da empresa. A empresa ela precisa ter pessoas ali, né? A empresa ela precisa de pessoas. Ninguém consegue, uma empresa não consegue se manter de pé se não tiver pessoas ali, tá? Então, por isso que a gente tem a questão do RH. E para a gente não confundir o RH com o departamento pessoal, tá? Porque muitas pessoas confundem o RH com o departamento pessoal. O RH é essa junção que eu falei para vocês, que é o quê? A parte de treinamento, a parte de medicina do trabalho, a parte de recrutamento, de seleção, tá? A parte do departamento pessoal cuida o quê? Mais dos papéis, a parte burocrática ali, tá certo? Então, essa é a distinção que vocês têm que fazer. Então, se alguém chegar para vocês e falar que RH é igual ao departamento pessoal, vocês vão falar que não é. RH é uma coisa, departamento pessoal é a parte burocrática, que cuida o quê? De férias, 13º, admissão, tá? Demissão. Gente, então, deu para entender toda a parte desse módulo aqui, tá? Eu vou passar para vocês um trabalhinho para vocês estarem fazendo e me entregando para poder estar valendo nota referente a esse módulo. Gente, qualquer dúvida, tá, referente ao módulo, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Agradeço, tá, a presença de vocês e até mais e fiquem com Deus, tá certo? Obrigadão, até mais, gente. Tchau, tchau.